Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. Meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje, no episódio 53, eu gostaria de tirar uma dúvida muito frequente que eu percebo nas empresas como um todo em relação à função e as tarefas que cada função deve desempenhar entre um gerente, um diretor, um supervisor, um líder de produção. Então, é comum que nós, em algum momento, vejamos alguns conflitos ou uma interposição de uma função em relação à outra. Então, se na sua empresa ainda não está muito claro a função que cada uma dessas posições tem que exercer, eu convido para você assistir esse conteúdo. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que é muito importante para que o vídeo possa alcançar outras pessoas, assim como você, que tem essa dúvida e que a gente gostaria de ajudar. Então, vamos lá, que eu tenho muita coisa bacana para mostrar para você. Pessoal, inicialmente, nós precisamos entender um pouco aí do nosso trabalho, né? Do seu, do meu trabalho. Então vamos lá. A única razão pela qual você e eu trabalhamos é porque alguém precisa do resultado do nosso trabalho. Okay? Então isso precisa ficar muito claro. Sempre que um trabalho humano satisfaz as necessidades das pessoas, ele agrega valor, ou seja, ele agrega satisfação pelo usuário final daquele produto ou serviço que nós estamos fornecendo. E, portanto, aumentar o valor agregado do nosso produto ou do nosso serviço é aumentar o número de características desse produto ou serviço que são apreciadas pelo cliente. Então, quando a gente melhora, quando a gente aumenta as características do produto que são apreciadas pelo cliente, ou se o nosso produto ou o nosso serviço ele retira uma limitação que o mercado tem, a partir desse momento nós estamos agregando valor ao que nós fazemos. E um ponto de vista importante, que é o conceito de agregação de valor, ele só tem sentido do ponto de vista do cliente. Então, é quando ele percebe aquele benefício. Então, é necessário que nós entendamos esse conceito para que a gente possa caminhar aí para os próximos slides do nosso conteúdo de hoje. Como é conhecido o trabalho dentro de uma empresa, pessoal? Então, vamos entender um pouco como é conhecido o trabalho dentro de uma empresa. As pessoas trabalham numa empresa exercendo funções dentro de uma organização hierárquica. Então, a função significa o que fazer, que é uma coisa. E organização, ou seja, cargos, hierarquia ou organograma, é uma outra coisa. Então, é fundamental que nós separemos o que é função e o que é o quê? Uma organização. Vamos lá. Função, então, o que é? É o tipo de trabalho e o cargo é a posição. Nas empresas, as pessoas trabalham em 4 tipos de função. Okay? 4 tipos de função. São aí as funções de operação, as funções operacionais, a função de supervisão ou de supervisionar, a função de gerenciamento ou de gerenciar e a função de dar direção, ok? Então esses são os 4 tipos de função que toda empresa tem. Vamos lá, vamos ir mastigando esses conceitos para que a gente possa, de uma forma didática e bem clara, fazer com que você entenda desde o início a base e a diferenciação de função e de organização, quer dizer, hierarquia. Vamos falar um pouco das categorias de funções, das funções. Então vamos lá, pessoal. Nós temos então, como acabamos de dizer no slide anterior, que a gente tem 4 tipos de função, né? Uma função de direção, de dar a direção, de direcionar, a função de gerenciamento, a função de supervisão, de supervisionar o trabalho das pessoas
e aquela função mais de execução, aquela função de executar, que é a função operacional. E nós temos duas categorias de funções, né? Nós temos as categorias de função gerencial, que dentro desta categoria estão mais frequentemente duas funções de dar a direção e de gerenciamento. E temos a segunda categoria, que é a categoria de função operacional, que tem mais a ver com a supervisão de tarefas e a operação de tarefas. Então, pessoal, esses 4 tipos de funções e essas duas categorias, elas são muito importantes. Por quê? Porque em cada posição, a posição de um diretor, a posição de um gerente, a posição de um supervisor, a posição de um operador, ela envolve de alguma forma, numa devida proporção, esses 4 tipos de função. Um diretor e um gerente, mais propriamente, em função da posição dele hierárquica, ele exerce a categoria mais na parte gerencial, dando a direção e exercendo o gerenciamento. Mas ele também tem uma parcela menor de uma função de categoria operacional. Eles também entram um pouquinho na parte de supervisão e muito pouco na parte de operação. Então não é que um gerente e um diretor não exerça uma função operacional que tem a ver com supervisão e operação. Ele pode sim e deve em algum momento, porém a proporção de tempo dedicada a isso é muito pequena. Por quê? Porque ele está nessa categoria gerencial, onde ele precisa dar a direção e ele precisa gerenciar. O supervisor, o coordenador, o encarregado, outro tipo de função, ele se enquadra mais na categoria operacional, exercendo as funções de supervisão e de operação. Porém, existe uma parcela que ele precisa direcionar o trabalho que vem lá de cima, bem como ele tem uma dose de gestão quando ele supervisiona a sua equipe, mas é uma proporção de tempo dedicada menor, onde o foco dele deve estar mais na supervisão e na operação. Então aqui eu mostro para vocês, mais uma vez, os 4 tipos de função que existem na empresa, onde a gente pode ver aqui nesse bloco segundo, e as duas categorias de função que temos e na qual são muito bem separadas entre funções gerenciais e operacionais. A hierarquia de uma empresa, ela pode e deve mudar em função da transformação que a empresa vai tendo ao longo do tempo. Porém, a função de direção, gerenciamento, supervisão e operacional, pessoal, ela não muda. Então, a hierarquia, a quantidade de diretores e os departamentos que esses diretores vão exercer, bem como a quantidade de gerentes, bem como os departamentos que eles vão exercer, a quantidade de supervisores, bem como os departamentos, os setores que eles vão supervisionar, depende do crescimento e desenvolvimento da empresa. Pode subir, pode descer, mas a função que exerce cada um dessas posições hierárquicas, ela não muda. Ela fica sempre numa função de dar a direção, a função de gerenciamento, a função de supervisão e a função de operação. Isso tem que ficar bem claro para que a gente possa entender aí a base, os fundamentos de uma empresa. Esse é um outro conceito dentro de categorias de função que a gente acabou de comentar, de esclarecer, porque é aqui onde mora o perigo, é aqui onde a gente acaba falhando de um modo geral. Eu gostaria de consolidar bem esse ponto na hora que eu for explanar esse slide para você. Então vamos lá, pessoal. Numa empresa, a maioria das pessoas consome a maior parte do seu tempo trabalhando em funções operacionais. Então, essa consciência nós precisamos ter. A base que uma empresa tem em termos de a maior quantidade de tempo é na função operacional, tanto da área de manufatura, de fábrica, como muitas vezes na parte administrativa.
uma função operacional é aquela que tem muita rotina de trabalho, aqueles tipos de atividade que eles se repetem diariamente. Toda vez que eu tenho uma atividade que ela é repetitiva, sendo no setor de manufatura ou sendo no setor administrativo, ela é uma atividade que a gente chama de operacional. Então, a grande maioria de tempo que uma empresa tem é em funções operacionais, ok? Então, é esse bloco de baixo, onde essa função exige uma supervisão próxima, bem como uma excelência operacional, uma excelência na execução de procedimentos operacionais padrão. Repito, mesmo sendo em funções administrativas. A gente costuma cobrar muito a operação, a manufatura, por ter excelência operacional, mas a gente não cobra nem tanto as áreas administrativas. E está cheio de operadores administrativos que muitas vezes não tem nem procedimento operacional. Então, por que nós cobramos muitas vezes a área operacional na execução das suas atividades rotineiras, mas a gente nem tanto cobra as áreas administrativas, porque nós temos sim operadores administrativos na área de recursos humanos, na área de engenharia, na área de manutenção, na área de controladoria, na área de finanças. Em todos os lugares existem aquelas atividades e todos os dias fazem muito similarmente as mesmas tarefas. E também são consideradas categorias operacionais, funções operacionais. Então vamos lá, pessoal. É impossível, se eu tenho a maior quantidade de funções operacionais numa empresa, onde as pessoas passam a grande parte do seu tempo trabalhando em funções operacionais, portanto, é impossível que as funções gerenciais possam ser conduzidas de forma eficaz se as funções operacionais não funcionem bem. Então perceba bem, pessoal, quando eu olho a categoria gerencial, que é basicamente dar a direção e fazer o gerenciamento dessa direção que foi dada, ou seja, nada mais é do que bater e atingir metas desafiadoras, eu nunca vou conseguir isso, ou a função de diretor ou gerente vai estar muito comprometida se eu não tiver a parte da base, a parte operacional muito bem feita, muito bem consolidada, esse fundamento ser realmente de excelência operacional. Então, perceba realmente que é um desafio, onde essa categoria gerencial de função ela fica extremamente prejudicada se a parte de baixo, a categoria operacional, que dedica um bom tempo na operação, não tiver excelência operacional. Então, eu estou frisando realmente esse ponto, porque isso tem que ser a base da nossa conversa para que a gente possa entender os próximos slides. Pessoal, então vamos começar a explorar qual é o tipo de trabalho para cada tipo de função, né? E por situação, a gente já viu que tem a função de direção, onde basicamente o diretor atua, a função de gerenciamento, na qual um gerente atua, a função de supervisão mais focada no setor, onde supervisiona as pessoas que estão executando a tarefa, e a função operacional, que é propriamente o que? Executar procedimento operacional padrão. Então, já vimos essas 4 funções e existem tipos de trabalho, tipo de tarefa que essas funções exercem, basicamente quando elas têm 2 situações de trabalho. Uma quando as coisas estão normais e uma diferente atuação, um diferente tipo de trabalho que essas funções exercem quando eu tenho que a ocorrência de anomalias. Então pare um pouquinho para pensar e já faça uma reflexão em relação ao que você tem como função nas suas áreas, nesses 4 tipos aí de cargos: diretor, gerente, supervisor e operação. Depois, logicamente, eu vou encaixar aí o coordenador, vou encaixar o líder, mas basicamente essas 4 funções que a gente está mostrando aqui são a básica de 80% ou mais das empresas aqui no Brasil e lá fora. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a entender então
quais são os tipos de tarefa que essas 4 funções exercem quando eu tenho o quê? Anomalia, né? Lembra, quando eu tenho anomalia, significa que os fundamentos da minha empresa, do meu setor, eles não estão tão bons. Então, a categoria gerencial, ele não vai conseguir fazer muito bem os seus papéis. Então, é por esse tipo de situação, quando ocorrem anomalias, que nós vamos discorrer agora. O que é anomalia, pessoal? Eu coloquei o conceito aqui na íntegra para você. O que são anomalias? São quebras de equipamento, qualquer tipo de manutenção corretiva, defeitos em produtos, refugos, retrabalhos, insumos fora de especificação, reclamações de cliente, vazamentos de qualquer natureza, paradas de produção por qualquer motivo, etc. Em outras palavras, são todos os eventos que fogem do normal. Então, tudo que foge do normal e interfere no volume produtivo, na sua produtividade, isso é uma anomalia. Então, quando existe esse tipo de anomalia, essas 4 funções elas desempenham papéis distintos, a começar pela operação, que é feita por quem? Pelos operadores. Então, vamos começar agora a destrinchar na situação de anomalia o que cada função executa. Então, vamos lá. Qual o tipo de trabalho para a operação, para os operadores, quando ocorre anomalias? Pessoal, quando ocorre anomalias, então nós vamos seguir essa coluna do lado direito. Então, quando ocorre anomalia, o que os operadores precisam fazer? Basicamente, eles têm que ter a clareza e a tranquilidade para relatar a anomalia à supervisão. Pessoal, isso é a primeira clareza que os operadores têm que ter. E aqui tem um grande problema que com muito carinho eu gostaria de revelar para vocês. Muitas vezes, o supervisor ou alguém que está coordenando a área, ou líder de produção, algumas vezes, eu tenho certeza que isso tem diminuído ao longo do tempo, mas na minha época que eu era supervisor, eu muitas vezes, de forma errada, eu tinha esse comportamento. Muitas vezes a gente não gosta quando o operador vem colocar um problema para nós, ou vem apresentar uma anomalia. E em função da resposta que a gente dá, quando ele levanta uma anomalia, isso pode desencadear que ele nunca mais fale para você, porque ele sabe que você não gosta de levar em problema para você, uma vez que a tua função é resolver problemas, ou você pode parabenizá-lo pela atitude que ele fez, porque isso pode parar no cliente e ter uma quantidade de custo infinitamente incalculável para que ele possa repetir esse comportamento. Então, preste bem atenção que tipo de ambiente, que tipo de política de gestão você executa para que os operadores tenham uma tranquilidade de revelar problemas para você. Então, quando existe anomalia, é função de operador para que ele traga o problema para o seu supervisor imediato. Muitas vezes é o supervisor, muitas vezes é o líder, muitas vezes é o encarregado, muitas vezes é o monitor, mas ele precisa ter essa tranquilidade, você precisa valorizar para que ele realmente traga. Porque dependendo da sua resposta, tipo, poxa vida, mas você só traz problema para mim, realmente, da próxima vez ele vai pensar algumas vezes e no decorrer do tempo ele nunca mais traz problema para você. Então, a gente começa esse segundo bloco, essa segunda coluna através da parte inferior, que é a necessidade de operador relatar anomalia à supervisão. O que então a supervisão faz? Então eu já sei o que o operador faz. O que a supervisão faz quando ocorre a anomalia? Qual é o tipo de trabalho, a tarefa que ele executa? Uma vez então que o operador trouxe para ele o problema, o supervisor ele conduz a análise de anomalia atacando as causas imediatas, né? E depois ele registra a anomalia e relata a função gerencial. Então, pessoal, o que é conduzir um relatório de análise de anomalia? A grande maioria das empresas chamam de RAA, Relatório de Análise de Anomalia. A grande função do supervisor, quando ele recebe uma reclamação do operador que algo está anormal na sua operação, a função do supervisor no relatório da anomalia é identificar a causa imediata. O que é a causa imediata? Pessoal, causa imediata, eu já fiz um vídeo específico em relação à anomalia, é aquela causa
que está diretamente relacionada com os procedimentos operacionais padrão. Por exemplo, se o operador está executando ou não o procedimento operacional, se o operador está executando ou não os seus planos de controle. Isso é causa imediata. É diferente de causa fundamental. Se o operador exatamente estiver cumprindo à risca os seus procedimentos operacionais, seus planos de controle, é função do gerente ajudar o supervisor a encontrar uma causa raiz ainda desconhecida. Então, poucos supervisores sabem disso. Toda vez que um operador traz uma anomalia, é função da supervisão, muitas vezes auxiliada pelo seu líder, eu vou comentar isso mais para frente, a fazer uma análise de causa imediata, ou seja, os procedimentos operacionais padrão foram cumpridos, então essa função. E ele vai registrando essa anomalia em função da ocorrência que ele teve ao longo dos dias, da semana e do mês, e vai relatando essas anomalias à sua gerência. Então essa é a função do supervisor dentro desse bloco, quando há anomalia. Qual é o tipo de trabalho, então, quando existe anomalia para a gerência? Já falamos do operador, já falamos do supervisor, agora vamos falar da gerência. Então, pessoal, a gerência ela tem a função de verificar diariamente as anomalias no local da ocorrência. Então, ele vai lá no Gemba, ele vai lá no chão da fábrica, observar aonde a ocorrência da anomalia aconteceu, atuando complementarmente à função de supervisão. Então, a função de supervisão ela faz análise de causa imediata, né? E a gerência, uma vez que ela sabe disso, ela vai até o local para entender o que aconteceu também e tentar auxiliar a supervisão no RA, na análise da causa imediata ou no relatório de análise da anomalia. Então, ele vai dar um auxílio para o supervisor em relação à parte procedimental. Ele também vai revendo periodicamente as anomalias que estão sendo consideradas como críticas. A partir do momento que o supervisor vai relatando as anomalias para o supervisor, para o gerente, ele vai relatando e é possível que ele faça um pareto para que durante o mês, durante a semana, durante a quinzena, o gestor saiba exatamente quais são os problemas crônicos que o supervisor está tendo na área dele. E aí, então, ele elimina as anomalias críticas atacando as causas fundamentais. Então, perceba bem que, a princípio, de modo genérico, a função do supervisor é resolver causa fundamental, girar o PDCA e tentar entender qual é a causa raiz que está acontecendo. E o supervisor, a responsabilidade dele é remoção de causa imediata, fazendo com que os procedimentos operacionais padrão sejam realmente melhorados a cada dia com pequenos ciclos que a gente chama de SDCA. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Então, esse é o papel da gerência na coluna em relação a ocorrências de anomalia a partir do momento que o supervisor passa essa bola para ele. E qual é o tipo de trabalho, pessoal, para a direção quando ocorre anomalia? Então, o que acontece com a direção? Ele compreende o relatório da situação atual, que foi passado pelo gerente, né? Nós falamos nessa posição que ele elimina o gerente ele elimina as anomalias crônicas através do ciclo PDCA ou ciclo DMAIC e ele vai posicionando através de um relatório da situação atual, ou seja, a quantidade de anomalias que ele ainda tem na área de produção e vai passando para a direção. A direção ele vai compreendendo esse relatório, vai analisando a tendência para verificar se essa quantidade de anomalias vai diminuindo ou não e vai estabelecendo metas para corrigir a situação atual. Ele vai deixando o gestor com mais metas, ele vai ajustando aquelas metas que possivelmente o gerente estabeleceu, mas ele muitas vezes ele desafia ainda um pouco mais. Então, pessoal, esse basicamente é o caminho desde o operador até a direção quando eu tenho um bloco ocorrendo a anomalia.
que é basicamente isso que tira realmente a categoria gerencial, feita por diretores e gerentes, do seu prumo, ok? Se uma área tem muita anomalia, se ela tem muito problema, dificilmente a gerência e a direção vai conseguir bater as suas metas. Eu espero que tenha ficado claro essa primeira coluna do lado direito. Então vamos lá. O tipo de trabalho quando ocorre anomalia. Pessoal, mais uma vez encerrando esse tipo de tarefa nessa coluna de anomalias. Vamos deixar bem claro isso, porque realmente esse é o foco principal da clareza que eu estou trazendo para você desse tipo de quais são os tipos de função atacando nessa segunda coluna. Todo trabalho conduzido do lado direito, que nós acabamos de ver, ele não agrega valor para a empresa, só agrega custo, ok? Então, esse tipo de trabalho executado pelas 4 categorias, quando existe anomalia, não tem nada de bom, né? Só agrega custo. O tempo das pessoas é consumido em combater as anomalias e não para atingir metas. Então, volto a falar, a função direção e gerenciamento ela vai ficar altamente comprometida, porque a função principal deles é bater metas, em função do plano estratégico, se realmente as suas áreas de base, conduzidas pelo supervisor, pelo líder, pelo monitor, pelo encarregado, tiver um excesso de anomalias. Portanto, as anomalias têm que ser eliminadas se quisermos aumentar a produtividade da empresa. Então isso tem que ficar muito, muito claro, pessoal. Uma área que tem muita anomalia, o supervisor e sobra para o gerente também, fica apagando incêndio a todo momento. Então você trabalha 12, 14, 16 horas por dia só apagando incêndio. Então essa função ela tem que estar muito clara e tem que ser percebido a importância que a gente acabou de dizer, quando um supervisor ele patrocina, ele incentiva o seu operador a falar sobre anomalias, quando ele faz uma boa análise de anomalia através do relatório de análise de anomalia, quando ele vai relatando isso para o seu gerente, ele vai construindo paretos, quando o gerente começa a atacar problemas crônicos, basicamente com a ajuda dos outros departamentos e assim por diante, ok? Então, eu espero que tenha ficado bem claro aí os tipos de atividade quando a gente aí tem anomalias, que é realmente um problema grave nas empresas. Vamos lá agora ver, pessoal, o tipo de trabalho quando não ocorre anomalia, ou seja, quando a situação está normal. Então, esse bloco, essa coluna aqui do lado esquerdo. Então, quando não há anomalias, que é o sonho de todo supervisor, é o sonho de todo gerente, todo diretor, quando não há anomalias naquele dia ou naqueles dias, todas as ações da empresa decorrem do direcionamento dado pela função direção, decorrente do plano estratégico, portanto, agrega valor. Percebam bem, quando a gente começou a falar em relação ao bloco de tarefas, quando existem anomalias, a primeira tarefa, o primeiro tipo de trabalho, ele vem do operador, relatando a anomalia. Agora, quando as coisas estão normais, a gente começa a observar do diretor para baixo, ok? É onde realmente essa coluna de funções e de tipo de trabalho é onde realmente a gente sonha, a gente trabalha, porque é aqui nesse bloco de tipos de trabalho que realmente agregamos valor. Qual o tipo de trabalho para a direção quando não há anomalias? Então, já falamos que começa pelo diretor. Então, vamos lá. Quando tudo está normal, qual é o tipo de trabalho? Então, o que o diretor deve fazer? O diretor, então, ele deve estabelecer metas que garantam a sobrevivência da empresa a partir do plano estratégico. Então, existe um planejamento estratégico, né? Muitas vezes de 5 anos, 3 anos, são trazidos para objetivos estratégicos anuais, e a partir do momento que do plano estratégico se extrai objetivos estratégicos, ele começa então a estabelecer metas, basicamente para a sobrevivência da empresa, para que se mantenha competitiva. Então essa é a primeira função, né? Desculpe, é o primeiro tipo de trabalho para essa função direção exercida pelo cargo de diretor.
Vamos agora entender qual é o tipo de trabalho para a gerência quando não há anomalias. Então, uma vez que o diretor ele estabeleceu, ele começa a desdobrar para a sua gerência. E qual é a função do gerente, então, recebendo esse objetivo estratégico? Ele tem a tarefa de atingir metas. Então, ele recebe aquele desafio da direção, que são os objetivos estratégicos, e através de um método PDCA ou algum outro tipo de método, por exemplo, o DMAIC, ele começa a fazer aquilo acontecer. Ele começa a escolher o caminho, que é a partir do método, ele começa a desenvolver um método, um projeto para que aquela meta seja estabelecida. E uma outra função do gerente, ele vai treinar a supervisão dele, né? Ele não só vai treinar a função dele, a supervisão dele nas tarefas do supervisor, que nós vamos ver aqui embaixo, que é basicamente o que? Supervisionar as atividades, para que o supervisor supervisione bem as atividades, ele tem que dominar muito bem os procedimentos operacionais padrão. Ele também treina o supervisor para ajudá-lo no ciclo PDCA. Então, é função do gerente, exercendo a atividade de gerenciamento, de treinar o seu supervisor, não só na supervisão da rotina operacional, bem como auxiliá-lo, auxiliar o gerente a atingir as suas metas, exercendo o ciclo PDCA ou DMAIC. Isso que significa treinar a função supervisão. Vamos ver agora o tipo de trabalho do supervisor quando não há anomalia. Quando não há anomalia, pessoal, é esse bloco, né? O supervisor, ele ajuda a função de gerenciamento, ou seja, do gerente atingir essas metas. Ele pega algumas atividades ou alguma fase do PDCA e auxilia o gestor a bater as suas metas. Ele verifica se a função operacional está cumprindo os procedimentos operacionais padrão. Ele faz essa verificação e ele treina a função operação. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. É muito importante ter essa clareza. Quem treina o supervisor é o gerente, mas quem treina o operador é o supervisor. Então, ele tem que realmente dominar os procedimentos operacionais padrão. Ele tem que ter isso na ponta da língua, para que ele possa auditar os operadores, para que ele possa treinar os operadores, para que ele possa cobrar os operadores, para que ele possa valorizar a execução do procedimento operacional padrão. Então, essa é a função do supervisor. E ele pode treinar, ele deve treinar. Logicamente que abaixo dele, muitas vezes, tem o seu líder. Então, ele pode delegar a autoria ou a autoridade do líder dele treinar o operador, desde que ele treine o seu líder. Mas a responsabilidade de tudo que acontecer é sempre do supervisor. Por quê? Porque nós podemos delegar apenas autoridade, porque responsabilidade não se delega, a responsabilidade é do supervisor. Agora, ele pode delegar a autoria da execução do treinamento por parte do seu líder, uma vez que esteja muito bem preparado. Então, essa é a função do supervisor, onde a gente deixa aqui com bastante clareza quando tudo está normal, quando não há anomalia. E, por último, qual é o tipo de trabalho para operação quando não há anomalias? O que o operador deve fazer quando não temos anomalia? Ele precisa cumprir muito bem os procedimentos operacionais padrão. Uma vez que ele foi treinado pelo supervisor, uma vez que ele está sendo auditado pelo supervisor, é função dele executar com excelência a operação dele, seguindo o quê? Os padrões operacionais. Então, isso é função, isso é um tipo de trabalho para esse tipo de função e tem que ter muita clareza de tudo que nós comentamos agora em relação aí a essas 4 funções de direção, gerenciamento, supervisão e operação. Então, aqui a gente finaliza aí o tipo de trabalho para essas 4 funções quando não há anomalia. E agora eu pergunto para você, pessoal, nós varremos todos os tipos de trabalho, as tarefas
para essas 4 funções, direção, gerenciamento, supervisor e operação, feitas pelo diretor, pelo gerente, pelo supervisor, ou auxiliado ainda, supervisor ainda auxiliado por líderes ou qualquer tipo de outra função em sua hierarquia, e operação. A gente deixou muito claro o que eles devem fazer quando existe anomalia e quando não existe anomalia. Eu gostaria de perguntar para você, e eu gostaria que você deixasse nos seus comentários se você tinha essa clareza, se isso realmente é muito claro dentro da sua hierarquia, se isso é claro para o seu gerente. Eu não vou perguntar nem diretor, mas se isso é claro para o seu gerente. Você, basicamente, que muitas vezes me assiste, ou é supervisor, é coordenador, é encarregado, é monitor, é líder, se você tem essa clareza, se o seu gerente ele entende isso, se você como supervisor ou coordenador você entende isso, se você é líder você entende isso, e aí você começa a refletir, porque muitas vezes a gente tem tanta anomalia, porque basicamente na grande maioria das empresas que eu conheço, essas funções elas não são claras, não existe um papel definido para que a gente trate aí do dia a dia, quando existe anomalia ou quando as coisas estão normais. Então eu deixo uma reflexão para você, porque a partir desse momento agora você tem mais clareza e você pode iniciar um processo de melhoria contínua aos poucos. Sabe como? Começando pelas pessoas que você tem controle, pelos seus líderes, seus encarregados, seus supervisores, os seus operadores. Então começa por você, começa pela sua área a arrumar a casa, ok? Então essa é a dica que eu te dou. Então vamos lá, pessoal, como que você pode ir arrumando a casa, né? Então, mais uma vez, não há nada mais urgente numa empresa, pessoal, realmente não há nada mais urgente do que você eliminar anomalias. Então a anomalia realmente tira toda a fábrica do foco em bater-se metas, porque ela fica muito ocupada em resolver problemas o tempo inteiro. Então não há nada mais urgente do que a empresa eliminar as suas anomalias. E para arrumar a casa, você pode se concentrar no seguinte: você pode escolher uma área na empresa que não vai bem. Então, se você é supervisor, é coordenador, você pode escolher aí uma operação ou um processo que você tem problemas, que ele não vai tão bem, que a quantidade de anomalias é grande. E aí você precisa fazer o quê depois que você identificou essa área ou essa operação? Você tem que realmente definir muito bem o problema ou aquele resultado indesejável. Então, descreva com clareza qual é o problema que aquela operação, que aquele setor realmente tem. Então, dê bastante especificidade para que as pessoas entendam aí o problema ou o resultado indesejável que você está tendo. Para cada problema, nesse processo, nessa área escolhida, defina aí um item de controle, um indicador de controle para que você possa monitorar a tendência desse indicador a partir do momento que você for trabalhando para eliminar essas anomalias. Planeje atingir a meta em 6 meses de melhoria, né? Após 6 meses de projeto, tente realmente atingir aquele ponto esperado de melhoria. E aqui vai alguma dica para você, pessoal. A gente fez eu fiz vários conteúdos no canal para combater anomalias, tá? Então você pode assistir aí episódios 1, 16, 14, 20, 21, 29 e 36. São todos episódios que de uma forma ou de outra a gente aborda anomalias e pode ser muito útil para você. Eu sugiro realmente, na minha opinião técnica, eu recomendo você realmente assistir e qualquer tipo de dúvida você pode mandar aí um e-mail para mim. Porque, pessoal, tudo que você fizer deve ser focado nesta meta, né? O resto é desperdício, ou seja, tudo deve ser focado para a eliminação de anomalias para que essa meta seja atingida. Então tá aí umas dicas que eu te dou, além de você começar a dar clareza, escrever o tipo de trabalho para cada função que a gente comentou, tanto quando há anomalia e quando não há anomalia, para que você possa ir arrumando a casa conforme algumas sugestões que a gente colocou nesse slide para você. Então, pessoal, estamos chegando ao fim mais uma vez. Se você gostou desse tipo de conteúdo,
e do dia de hoje, deixa o seu like, é muito importante para que a gente possa atingir mais pessoas que estejam precisando assim como você. Compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, se inscreva no canal para que realmente você possa ser notificado. A gente tem quase todos os dias vídeos, conteúdos importantes para que você possa realmente alavancar a sua carreira. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Esse é o S Supervisores, que ajuda realmente líderes e supervisores a atingirem resultados consistentes, serem promovidos e crescerem na carreira. Até o próximo episódio. Muito obrigado.